Com certeza, a morte mais inesperada pode advir do que comemos ou bebemos, podendo ser até uma verdadeira armadilha mortal. Parece até ficção, mas algumas histórias bizarras tiveram um fim fatal por conta de um alimento ou bebida. De pratos aparentemente inofensivos a bebidas super populares, algumas pessoas acabaram pagando com a vida com histórias que parecem mais enredo de filme de terror, mas que são tragicamente reais. Serão essas histórias que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Mortes causadas por comidas. Um caso chocante foi o de um estudante ucraniano que morreu por causa de um chiclete. Sim, um chiclete. Vladimir Likonos, de 25 anos, era estudante de química no Instituto Politécnico de Kiev, na Ucrânia. Ele tinha o hábito de mergulhar seus chicletes em ácido cítrico para intensificar o sabor. Só que em 2009, acabou cometendo um erro fatal ao confundir o ácido com um composto altamente explosivo. Naquele dia, ele estava no laboratório da universidade, trabalhando com substâncias químicas. Em algum momento, pegou o pote errado e mergulhou seu chiclete no que acreditava ser ácido cítrico. Assim que colocou na boca, a reação foi imediata. O chiclete explodiu com tanta força que destruiu sua mandíbula e a parte inferior do rosto. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas já não havia mais o que fazer. O impacto foi tão violento que até os policiais mais experientes ficaram abalados com a cena. Depois da explosão, a polícia iniciou uma investigação e chamou especialistas em explosivos para avaliar o local. Durante a análise, encontraram cerca de 100 gramas da substância que causara a tragédia. O mais impressionante foi a descoberta de que o composto era 4 vezes mais potente que o TNT. O material era tão instável que a equipe de desativação de explosivos decidiu não transportá-lo, pois a qualquer movimento poderia ocasionar outra explosão. O acidente gerou um grande debate sobre a segurança nos laboratórios universitários. Muitas pessoas começaram a questionar como um estudante teve acesso a um material tão perigoso sem a devida supervisão. A universidade se pronunciou sobre o caso, destacando que Vladimir era um aluno com excelente desempenho em química, mesmo que suas notas gerais fossem medianas. O erro de um único detalhe foi suficiente para transformar um simples chiclete em uma bomba mortal. Quem diria que beber água em excesso poderia ser fatal? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jennifer Strange em 2007. A rádio KDND, em Sacramento, decidiu realizar um concurso chamado Segure o Xixi por um Wii, onde os participantes tinham que beber o máximo de água possível sem ir ao banheiro. O prêmio era um Nintendo Wii, o videogame do momento. Durante o programa matinal, os locutores explicaram as regras e começaram a distribuir garrafinhas de 225 mililitros a cada 15 minutos. Conforme o tempo passava e os participantes iam desistindo, a produção começou a entregar garrafas maiores. A competição virou um show de resistência. Jennifer, uma mãe de 28 anos, estava determinada a ganhar. Enquanto os outros desistiam, ela continuava bebendo, incentivada pelos apresentadores que riam e faziam piadas sobre sua barriga inchada. Alguns ouvintes, preocupados, ligaram para a rádio alertando que beber tanta água sem ir ao banheiro poderia ser perigoso, mas ninguém deu ouvidos. Depois de consumir quase 8 litros de água, Jennifer terminou em segundo lugar. Assim que o desafio acabou, ela correu para o banheiro juntamente com a vencedora do concurso para vomitar. No trabalho, contou a uma colega que estava se sentindo muito mal, com dor de cabeça intensa, e decidiu ir para casa. Horas depois, foi encontrada inconsciente. A causa da morte foi intoxicação por água ou hiponatremia. O excesso de água diluiu tanto o sódio no sangue que seu corpo entrou em colapso. O caso gerou revolta. A família de Jennifer processou a rádio, que acabou perdendo a licença de transmissão. 10 funcionários, incluindo os locutores, foram demitidos. No fim, a emissora foi condenada a pagar 16 milhões de dólares de indenização. Tudo isso por um videogame. Uma competição que parecia inofensiva terminou em tragédia e Jennifer pagou o preço mais alto.
Já imaginou que o alimento que você está comendo pode ser responsável por algo muito mais sinistro do que apenas causar dor de barriga? Pois é, em 1951, em Pont-Saint-Esprit, uma cidadezinha pacata no sul da França, isso aconteceu de uma maneira surreal. Por 2 semanas, o local foi tomado por alucinações coletivas que acabaram ceifando a vida de 7 pessoas. E tudo isso por causa de um único alimento, o pão. Tudo começou em agosto de 1951, quando um grupo na cidade passou a apresentar sintomas estranhos: insônia, febre, formigamento nas extremidades. Mas o que realmente desencadeou o caos foi o que ocorreu em seguida. Pessoas começaram a alucinar de forma bizarra. Um homem de meia idade saiu às ruas despido, andando de 4 e latindo como cachorro. Outra mulher gritava desesperada, afirmando que estava pegando fogo. E não parou por aí. Um operário chegou a gritar que estava com cobras no estômago, enquanto um garoto tentou estrangular a própria mãe, achando que ela havia se transformado em um monstro. Sem contar aqueles que viam tigres ou sangue escorrendo pelas paredes. O hospital da cidade transformou-se num verdadeiro cenário de terror. Pacientes que já estavam deitados relatavam a presença de flores vermelhas crescendo em seus corpos, e um jovem pulou do 3º andar do hospital gritando que era um avião. O surto de alucinações e convulsões espalhou-se rapidamente, atingindo de 300 a 500 pessoas na cidade, e pelo menos 7 morreram. O responsável, segundo a polícia, foi o pão. Isso mesmo, o pão que a população consumia. Acontece que um fungo chamado ergot estava contaminando o trigo utilizado nas padarias da cidade. Esse fungo libera substâncias semelhantes ao LSD, causando alucinações e paranoias. Esse fenômeno já ocorrera na Idade Média, mas ninguém imaginava que voltaria a se manifestar no século XX. Mas nem tudo foi simples. Muitos moradores passaram a especular que o surto fazia parte de um complô, e alguns apontaram para o pão, que passou a ser apelidado de pão maldito. A polícia chegou a investigar a possibilidade de o trigo ter sido contaminado com pesticidas, como diclorodifeniltricloroetano e mercúrio, mas nada foi confirmado. Por fim, em 1978, o caso foi arquivado, sem uma explicação definitiva. O fato é que o pão, que deveria ser algo simples e cotidiano, provocou um dos surtos mais bizarros e inexplicáveis da história. Quem nunca tomou aquele chá com bolinhas de tapioca, o famoso bubble tea? Mas o que muita gente desconhece é que essa simples bebida pode ter consequências fatais. Em 2017, uma jovem de 21 anos, na Indonésia, morreu após engasgar com as bolinhas de tapioca. Os exames revelaram que as bolinhas formaram uma massa sólida em seu estômago, bloqueando a digestão e ceifando sua vida. Esse caso, infelizmente, não foi isolado. Em 2021, uma menina de 14 anos na China começou a sentir dores abdominais intensas e, após 5 dias de sofrimento, teve que procurar atendimento hospitalar. Os médicos não conseguiam identificar a origem do problema até que, após exames, descobriram dezenas de bolinhas de tapioca presas em seu intestino, provocando uma obstrução. A menina foi tratada com laxantes e, felizmente, recuperou-se. O episódio gerou um alerta, com um médico chinês explicando que quando consumido em grandes quantidades, o bubble tea pode ser bastante perigoso. Algumas lojas, segundo ele, podem utilizar produtos de difícil digestão nas bolinhas, o que aumenta o risco de obstrução intestinal e outros problemas. Mesmo que o bubble tea seja super popular, o consumo deve ser feito com moderação e atenção. O problema não reside exatamente na bebida em si, mas sim na qualidade dos ingredientes e no exagero na quantidade. Portanto, quem ama bubble tea, vale a pena ficar atento e não exagerar nas bolinhas, para evitar complicações futuras. Imagine uma onda de cerveja invadindo as ruas e ceifando vidas. Parece história, mas em Londres, em 1814, isso realmente ocorreu. No dia 17 de outubro daquele ano, uma explosão em uma cervejaria ocasionou um desastre tão surreal que ficou conhecido como o dilúvio de cerveja. Tudo começou quando uma das enormes tinas de fermentação da cervejaria Mill e Companhia Horseshoe Brewery estourou. E não foi somente o barril que explodiu, mas sim uma reação em cadeia que fez com que outras
outros barris também explodissem. Em poucos minutos, mais de 1 milhão de litros de cerveja inundaram as ruas de Londres, criando uma verdadeira onda de 4,5 metros de altura. E naturalmente, o caos estava instaurado. A onda destruiu casas e até interrompeu um velório. Uma menina de 4 anos foi a primeira vítima, sendo arrastada pela força da cerveja. Não demorou muito para que a tragédia se expandisse. A onda atingiu mais residências e ceifou a vida de várias pessoas, inclusive a mãe de uma das vítimas. Uma empregada também foi fatalmente atingida quando as paredes desabaram. Nos porões, as pessoas tentavam salvar-se subindo em móveis, uma vez que a cerveja não dispunha de saída. Ao final, pelo menos 8 pessoas perderam a vida e várias outras ficaram feridas. Mas o mais impressionante foi a forma como o incidente foi tratado pela mídia da época. Ao invés de ser considerado uma tragédia, foi quase visto como um acidente divino. A cervejaria Meuse Companhia não precisou pagar nenhuma indenização e a história acabou sendo minimizada, com o pessoal da cidade comportando-se bem durante o caos, conforme os jornais relatavam. O desastre tornou-se uma das mortes mais bizarras causadas por uma bebida. Em 1927, Eben Byers, um milionário dos Estados Unidos, teve sua vida transformada de maneira drástica por conta de um remédio que parecia inofensivo, mas que acabou levando-o à morte de forma extremamente bizarra. Tudo começou quando Eben se feriu durante uma viagem e foi recomendado um remédio chamado Raditor, que era basicamente água com dissolução de rádio. Naquela época, ninguém tinha conhecimento dos perigos do rádio, e o remédio era visto como uma espécie de elixir da saúde. Ele passava a tomar o tônico, alegando sentir-se revigorado. Mas o que ninguém sabia era que o rádio causava danos graves e invisíveis ao corpo humano. Eben começou a consumir o medicamento em 1927 e não parou. Em 3 anos, ele ingeriu mais de 1.400 doses de Raditor. Em alguns dias, chegou a tomar até 3 frascos. No início, parecia que o remédio estava surtindo efeito, mas logo ele passou a sentir as consequências. Perdeu muito peso, sofreu de dores de cabeça intensas e, o pior, sua mandíbula começou a se desintegrar. A situação tornou-se cada vez mais desesperadora, com seus ossos e tecidos faciais se deteriorando de dentro para fora. Em certo ponto, restaram-lhe apenas 2 dentes. Sua condição agravou-se a tal ponto que ele mal sentia dor devido ao envenenamento por rádio. Em 1931, quando sua saúde já estava irreversivelmente comprometida, ele foi ouvido pela Comissão Federal de Comércio, que investigava os efeitos do Raditor. Contudo, já era tarde demais para Eben. Ao final, ele morreu de câncer, e o que restava de seu corpo estava tão contaminado que seu caixão precisou ser forrado com chumbo para evitar a contaminação radioativa. A morte de Eben Byers acabou servindo de alerta, forçando uma mudança nas regulamentações de medicamentos nos Estados Unidos. A partir desse caso, o governo passou a exigir um controle mais rigoroso sobre as substâncias utilizadas em tratamentos. A empresária Tânia Ferreira, de 56 anos, morreu depois de se engasgar com um pedaço de maçã. Engasgar-se com um pedaço de maçã pode parecer improvável, mas ocorre com mais frequência do que se imagina. Alimentos como a maçã podem deslizar pela garganta sem serem mastigados adequadamente, indo diretamente para a traqueia e bloqueando a passagem de ar. Se isso ocorrer e a pessoa não conseguir tossir ou pedir socorro a tempo, a falta de oxigênio pode levar à inconsciência em poucos minutos. O acidente aconteceu em um momento comum do dia, mas transformou-se em algo fatal. A notícia da morte de Tânia espalhou-se rapidamente e muitas pessoas prestaram homenagens nas redes sociais. O caso da empresária Tânia Ferreira demonstra como um momento aparentemente trivial pode se tornar fatal em questão de segundos. Pequenos cuidados ao se alimentar podem evitar tragédias e garantir que situações como essa não se repitam. O velório ocorreu na Câmara Municipal de Aragarças, em Goiás, onde amigos e parentes reuniram-se para a despedida. O episódio serve como um lembrete de que, por mais simples que pareça, qualquer alimento pode representar risco em determinadas circunstâncias. Esse é o vídeo desse seu like. Beijão, falei, tchau.